Bom dia, pessoal! Então vamos lá para mais uma aula, a sétima aula de filosofia online, né? Eu gostaria de deixar aqui um carinho, né, para as meninas, para a Karen, para a Luana, que na correção do caderno das atividades de sábado estava tudo ok, né? Sem deixar de fazer nada. Parabéns, meninas! Os demais que já receberam o material, eu espero que tenham feito a correção, né? E perceberam o quanto fizeram assim, sem pensar muito, jogando no bicho. Então, cuidem agora nas atividades a partir de agora para não deixar acumular, para não ficar como para vocês não ficarem tumultuados como ficaram na última avaliação. Na última avaliação, não, no último visto das apostilas, ok? Bom, nosso assunto de hoje é sobre o panoptismo e a transvaloração. O que seria esse panoptismo, né? Parece assim um palavrão no primeiro momento, mas nós somos vítimas dele e não faz pouco tempo, há muito tempo. Bom, com o utilitarismo que a gente viu na aula passada, que tudo tem a sua utilidade, até mesmo das nossas ações, das nossas atitudes, né, perante o outro, e tem uma repercussão política durante as ações que a gente pratica. Mas tudo isso para dentro dessas ações, para garantir uma possível felicidade geral, que é lá, nós vemos lá no utilitarismo, né? Toda ação em busca do quê? Da felicidade. E geralmente aquela sempre pensando no maior número de pessoas, conseguir chegar à felicidade até o maior número de pessoas, e que está dentro do utilitarismo. O panoptismo, desculpa, quem começou a fazer o uso dele, fazer um estudo em cima do panoptismo, foi o pensador Jeremy Bentham, que a gente já viu ele em alguns assuntos de filosofia. Ele acreditava que a felicidade geral resultava da obediência do cidadão ao Estado, uma vez que a desobediência às leis instaurava insegurança. Por isso essa rebeldia, ou desculpa, aí está escrito errado, né? Rebeldia. Por essa rebeldia devia ser combatida. Ele defendia o princípio de vigilância e fiscalização. Os cidadãos deveriam ser observados em suas ações. Então, segundo ele, né, pensando lá no utilitarismo, todo cidadão deveria ser vigiado. Assim, mudaria suas ações, teria as ações melhores, né, em prol da felicidade do outro, da maioria. Com base nisso, Bentham desenvolveu o conceito de panoptismo, que é a expressão que pode ser traduzida como visão total. Veja essa imagem do panoptismo. Então, olha a explicação. Cada um em seu lugar, está bem trancado em sua cela de onde é visto de frente pelo vigia, mas os muros laterais impedem que entre em contato com seus companheiros. O que tem a ver com a realidade, com a nossa realidade, ou com o dia a dia, o cotidiano? Pensa, um lugar onde está no centro, né? Estamos trancados cada um na sua cela, cada um no seu cantinho, mas é vigiado constantemente. Por que as cadeias são circulares ou são de uma forma que não dá para ver nada atrás, sempre olhando para frente, né? Sempre à vista de frente, porque sempre tem um vigia lá. E esse espaço no centro, né? Que sempre tem um vigia ali olhando para todos os lados. Então ele não perde a visão, já que nós não somos corujas, que viramos a cabeça, né? No corpo total, a gente tem o quê? Tem os vigilantes, que tem uma possibilidade, né, de vigiar as pessoas. Então, esse panoptismo, quem criou, quem desenvolveu foi o Bentham, né?
para ter uma tradução de uma visão geral de todas, por todos os lados. Aí eu coloquei essa imagem de um espaço, né? Pode ser uma empresa, pode ser uma escola, pode ser uma cadeia, né? Então veja, é visto do ângulo todinho na frente, olha, né? Então não tem como ter ações que não é vigiado, a não ser que a pessoa que esteja vigiando não olhe, mas ali todo o espaço é para ser vigiado. E a gente hoje, pensando no nosso vamos pensar no colégio, de que forma a escola é construída, as escolas são construídas, né? É assim, geralmente ela é de uma certa forma para que seja vista, que seja vigiada, que seja visualizada, né? As salas de aula, todos os alunos virados para a frente, o professor lá na frente. Então você tem os olhos para todos, não tem como. Então veja, tem base, né? Nesse panoptismo, essa nossa vivência em vários lugares, não só na escola, né? E nas cadeias, né? Nas prisões que são feitas para ser vigiadas. Nós também somos vigiados constantemente. Hoje, se nós formos num shopping, o que é que vai nos vigiar? As câmeras, né? Hoje, inclusive nas ruas, nós somos vigiados constantemente. Vem aí dessas ideias, né? Quando a gente fala assim do utilitarismo, viver em busca da felicidade, de um modo geral, da maioria das pessoas. Por que hoje as residências têm câmeras? Para melhor, para as pessoas se protegerem? Sim, mas com essa proteção eu tenho o quê? Uma vida mais tranquila, que estamos pensando numa felicidade. A escola tem câmeras? Tem. Por quê? Porque todo momento nós temos que estar monitorados. Mas monitorados por quê? Né? Ó, malditas câmeras, somos monitorados o tempo todo. Se você está me ouvindo, saiba que podemos lutar contra a sociedade do controle juntos. Contra a sociedade do controle juntos. Quem é a sociedade do controle? Temos ali, né, o policial observando, sendo registrado as câmeras. E hoje a gente sabe que até os nossos celulares são vigiados, né? Cada dia que passa, mais e mais nós somos controlados pela vigilância. Se não dá para ser por corpo, mas também temos aí na tecnologia, que cada dia que passa ela vem criando mais e mais, vou dizer assim, mais, como é que se fala? Como é que fala? Esqueci o nome agora da palavrinha-chave que eles criam para nos vigiar, né? Nós vamos sempre tendo um controle das nossas ações. E quando a gente está sozinho, quando você está sem ser vigiado, você se sente, no caso, está dentro do teu apartamento, não tem câmera nenhuma te vigiando, mas você está dentro de casa, né? Como é que a gente se comporta? A gente sabe que não tem ninguém nos vigiando. A mãe e o pai não estão em casa, saíram, você está sozinho. O seu comportamento é igual ao comportamento que você tem quando eles estão em casa? Ou quando tem alguém? E quando chega a visita? Qual é o nosso comportamento? Então, o que é que nos faz ir mudando esses nossos comportamentos? É a socialização que nos foi imposta, né? As regras que a sociedade foi nos impondo. Então, a gente tem que ter um controle perante as pessoas. E aí, mas só que muitas pessoas perderam esses controles. E aí vem, então, o panoptismo para ajudar nesses controles, né? Aí na apostila de vocês, na página, deixa eu ver aqui, página 9, não, página 10, esse conteúdo estamos vendo lá na página 9, vocês têm aí essa introdução do panoptismo, tá? Vou até voltar aqui um pouquinho. De acordo com a ética utilitarista, vocês têm aí na apostila, o panoptismo era uma medida moralmente correta, porque ela foi criada, né, junto com um ponto dentro da política, dentro da economia.
Ela é moralmente correta, já que no ponto de vista econômico, a vigilância custaria menos do que a punição. Se vai ser punido, né? Se a pessoa for punida, deixa eu voltar aqui, seria mais caro para o governo, na verdade. Então, ela custaria menos. Então, olha a utilidade, o utilitarismo visto do panoptismo, né? Seria na questão de um custo menor. Além de gerar mais segurança e produtividade, contribuindo para o bem-estar geral. Então, lembra lá do filme dos tempos modernos, da fábrica, né? Que as pessoas já eram monitoradas ali, né? Logo da empresa, eles eram monitorados através do quê? De uma pessoa que está vigiando, não está trabalhando, já era cobrado. Então, se o trabalho está sendo desenvolvido, a pessoa sabe que está sendo vigiado, ela vai parar, ela vai dar de tudo, né? Para continuar servindo, né? Colaborando com a produtividade. Não importa como ele faria, né? Se estava cansado ou não. Mas é só um exemplo que eu estou dando. E assim, nas empresas, geralmente tem que ter alguém ali em volta, né? Circulando. Aqui no colégio, quem circula para ver como está o andamento das coisas, né? Sempre tem alguém. Miguel, né? Clarice. Tem sempre alguém monitorando as ações de todos. E como ele fala que o panoptismo, a forma de estruturar é para facilitar e ficar mais barato, né? Do que ficar punindo. Já imaginaram se no colégio tinha como vocês circularem lá atrás? Tivesse fundo atrás? Não tivesse só ali esse espaço frente? Na hora do intervalo, o que poderia acontecer? Para e pensa, né? Meu Deus, começaram aqui agora meus vizinhos estão construindo, tá difícil aqui as gravações. Cada dia que passa é um barulhão. Desculpa, mas vou terminar esse vídeo, ok? Um operário, por exemplo, pensaria 2 vezes antes de descumprir uma ordem ou negligenciar, né, o seu trabalho. Aí, no caso, vamos falar dos nossos funcionários, né, de professor, do aluno, né, como vocês teriam um comportamento se tivéssemos esses espaços vagos para estar circulando. Então, o objetivo dessa construção do panoptismo na verdade, para melhorar a utilidade, né, de cada um. Continuando, vamos lá então agora, lá onde eu já estava, na página 10. Então, vocês têm aí na conexão, com base na leitura do texto e da tira a seguir, responda as questões propostas. Então, a ditadura da utilidade. A burguesia criou um universo onde todo gesto tem que ser útil. Então, a burguesia, os burgueses criaram, né, que todo gesto tem que ser útil. Tudo que tem que ter, tudo tem que ter um porquê. Porque tudo tem que dar lucro. Pensa, tudo tem que dar lucro. E aí aquela famosa frase, né? Tempo é dinheiro. Se eu perco tempo, eu ganho menos dinheiro, tenho menos lucro. Há 300 anos, pelo menos, a ditadura da utilidade é unicarne, com o lucrocentrismo de toda essa nova civilização. Essa nossa civilização. E o princípio da utilidade corrompe todos os seres da vida, nos fazendo crer que a própria vida tem que dar lucro. Vida é o dom de Deus, dos deuses, para ser saboreada intensamente. E daí, você concorda com isso? Tudo na vida tem um porquê? Tudo na vida tem que dar lucro? Que tipo de lucro? Não importa qual. Mas tem que ter sentido, né? Viver sem ter um sentido não tem gosto, não terá prazer. Aí nós temos aqui uma tirinha. Se nós pudéssemos desejar qualquer coisa, o que você iria querer? Né? Ele perguntando. O pequenininho perguntando, né? Se você quisesse, o que você iria querer? Um grande ensolarado campo para poder ficar. E ele pensa. Um grande ensolarado campo. Um campo estúpido. Você está nu agora. Pense grande, riqueza, poder. Finja que você pode ter qualquer coisa. Na verdade, é difícil argumentar com alguém que parece tão feliz. Né? Então, olha, ele tá contente no campo onde ele está.
né? E já o outro, não. Então pensa, e se nós fôssemos pensar no momento, o que, que a gente pode desejar hoje, nós, cotidianamente? O que, que a gente poderia pensar? O que, que eu quero hoje? Com essa quarentena, já sextentena, né? Já indo lá para 60 dias, mais 60 dias. O que será que a gente queria? Antigamente, dizíamos assim, eu queria ter mais tempo para ficar em casa, né? Para curtir a minha casa, dormir até mais tarde. Né? E hoje? Hoje nós pensamos, mas como eu queria poder sair, bater perna, que é o meu caso. Sair de casa, e como eu faço parte do grupo de risco, qualquer coisa que você fala, que você tenta fazer, você já, né, já fica com medo porque você está correndo risco. Então, assim, a gente, a cada momento da vida, a gente tem, né, algo que a gente gostaria de fazer e muitas vezes a gente não consegue. Então, a vida é feita assim, desafios e escolhas. Se eu quero ficar bem de saúde, não vou para a rua, mas ficar em casa está cansativo, né? Então, essa ditadura da utilidade é, assim, sempre assim, buscando o que é útil para o nosso momento, né? E no caso desse aqui, tadinho, na verdade é difícil argumentar, não tem como argumentar, né? Com alguém que parece tão feliz, ele está bem, porque ele está no campo como ele queria. Então, vocês têm a letra A e a letra B. Essas atividades vocês vão fazer de tarefa, tá? É possível estabelecer alguma relação entre o princípio da utilidade, que fundamenta a ética utilitarista, e a ditadura da utilidade criticada no texto? Justifique sua opinião. Então, aqui é a sua opinião. Responda aqui na apostila, nada de pôr em caderno, tá? Responda aqui ou num papelzinho, no post-it, e cola aqui, tudo bem, fica mais fácil pra gente, para correção. E até para você não se perder no que você fez, ok? A letra B. Relacione a cena da tira à crítica apresentada no texto. Então, volta a olhar a tira, né? E o que é que a tira está criticando? De acordo com o texto, critica o quê? Da utilidade, ditadura da utilidade, ok? Então essa é uma da tarefinha de vocês. Agora vamos lá para a transvaloração, ainda continuando, mas é um outro tema, outro item da apostila. Transvaloração. Na transvaloração, nós temos aqui eu coloquei aqui certas frases, né? Esse do alemão, do Friedrich Nietzsche, ele diz, como nasce um valor? Lá voltando pensando na utilidade, né? Como nasce um valor? Se forja a definição de animal, mamífero, e em seguida declaro, depois de inspecionar um camelo, vejam um animal, mamífero. Com isso, de certo, uma verdade vem à luz, mas ela é de valor limitado, né? Ela não tem, ela é limitada, ela não tem como mudar daquele jeito e acabou, tem como ir para frente. Ela é um mamífero, né? E pronto. Aí a crítica da moral e a transformação dos valores em Nietzsche é uma possibilidade para a formação de um indivíduo além da moral. Então, a formação do ser, né, além da moral. Através da vontade de poder, seria possível uma transformação dos valores morais, visto que o homem poderia ir para além das imposições e dos limites que o mesmo se impingiu. Então, pensando lá na introdução, né, do animal mamífero, do camelo, não transgrediria. Já o ser humano, nós temos aí os valores morais, né? Nós poderíamos ir além das imposições que nos são cobradas, né? Os limites que às vezes nós mesmos colocamos. Olha ali essa imagem, né? Super-homem, né? Eu tenho a força, eu posso superar os meus limites. A transvaloração seria um processo necessário e libertador de uma moral que tem no niilismo uma das suas principais, das mais nefastas consequências, pois faz o homem um negador da vida e, portanto, um aniquilador de si mesmo. Embora Nietzsche parece
deixar uma tarefa nas mãos de um homem do futuro ou para um além do homem, seu legado de transformação é inegável. Então o homem se transforma assim, né? Ele vai além, ele ultrapassa os seus limites muitas vezes, na maioria das vezes, né? Para Nietzsche, tudo o que existe seria dotado de impulsos que agem, que se relacionam entre si, de modo diferente a cada momento, de acordo com esse ponto de vista, o impulso criador, a vontade de potência faria surgir novas formas a todo instante. Então, aquela vontade, né, que o indivíduo tem, movido por impulsos, né, acaba acontecendo. Nós temos essa vontade, já é do ser humano, né? A vontade de potência. Aqui nós temos um conceito que vocês têm na apostila, página 11, que eu vou fazer uma leitura, para depois, para vocês analisarem, antes de responder aquelas questões. Na antiguidade, Aristóteles entendeu a vontade como responsável pelo meio termo moral. Lembra que nós falamos lá do meio termo, da temperança? Que nós temos que usar o meio termo no momento que acontece qualquer coisa no dia a dia, no nosso cotidiano. As pessoas que sabem usar o meio termo, muitas vezes encontram menos dificuldades de relacionamento, né? E muitas vezes até no trabalho, de convivência. E esse meio termo não é fácil ser usado, principalmente na idade de vocês. Mas aí vem dessa vontade de potência. Voltando. Aristóteles entendeu a vontade como responsável pelo meio termo moral, responsabilizando-a pelo controle e pela medida das paixões para se agir conforme a razão. Essa tendência permaneceu entre a maioria dos filósofos até a modernidade. Entretanto, Nietzsche contestou a separação entre a vontade e as paixões, propondo o conceito de vontade e potência. Então, Nietzsche propõe essa separação, né? Da vontade e das paixões. Que nas paixões não se tem limite, né? A gente sabe, a gente já estudou isso sobre as paixões, mas que nós temos que usar o meio termo, essas paixões controladas para sofrer menos, para o resultado ser melhor para cada um, sem dúvidas, né? Segundo ele, a vontade de potência deveria ser entendida como um impulso fundamental que tem na própria vida e não na racionalidade da sua causa. A vontade de potência deveria ser entendida como um impulso que tem na vida, que nós somos, né? Nós temos isso dentro de nós, os impulsos que a vida nos dá. Senão também ficaríamos o quê? Parados no tempo, não teríamos, de repente, lutado para conseguir os nossos desejos. Então, esse impulso é fundamental. Mas ele diz não na racionalidade, na sua causa, não usando a razão e seguindo os impulsos que a vida nos dá, sem medir esforços. Ele a considerava um impulso alegre de desejo e aceitação da vida em todos os seus aspectos, inclusive as de dor e luta. Veja a ideia dele. E considerava os impulsos alegres, né? Desejo, aceitação de tudo que vem, inclusive da dor e a luta. Se vai dentro dos meus impulsos, se vem a dor ou a luta, não importa. O importante é que eu veja esse impulso alegre e vou em torno daquilo que eu desejo. Reconhecia a força e o instinto como elementos vitais e entendia os valores morais como criações humanas que não deveriam ser considerados transcendentes e eternos. Então, esses instintos, segundo ele, não seriam eternos, né? Não transcendentes. Então, ele seria o quê? Seria próprio das criações humanas, mas que não deveriam ser eternos. Então, sempre havendo mudanças. Não deveriam ser mutáveis, ser imutáveis, né? Além disso, defendia a vida como valor fundamental, questionando toda moral que se opusesse à vontade de potência por meio da transvaloração. Então, ele defendia a vida, né? Toda moral que opusesse à vontade. Então, tinha que ter, né, para ele, ele defendia a vida como valor fundamental. Então, ele questionava, ele não acreditava, né,
nessa ética, nessa moralidade de limitação, e sim a pessoa tinha que agir dos seus impulsos. Mas a gente sabe que quando a gente usa esses nossos impulsos, muitas vezes a gente ultrapassa o meio termo. Quando eu ajo por impulso, eu acabo passando por cima dos direitos de outro. Então, mas no conceito de vontade e potência, seria isso aí. Se você fosse escrever, colocar assim, as atitudes que você já teve tomado por impulso, nossa, eu tomo muitas atitudes por impulso. Às vezes eu tenho que me conter, eu preciso aprender a me conter, ainda não aprendi. Tenho que me conter nesses impulsos, nessa impulsividade, para que facilite um pouco o relacionamento, na verdade. E assim, vocês estão numa idade de que estão aí tem esse impulso, né? Que é próprio da idade de vocês, e que vai se controlando, vai se aprendendo a usar o meio termo, né? Mas aos poucos a gente vai crescendo e melhorando para saber medir essas paixões que a vida nos impõe. Agora, pensando no panoptismo, como seria a nossa vida sem essas câmeras hoje? A gente sabe que o objetivo delas é a segurança, mas como eu agiria se não tivesse? Graças a essas câmeras, né? E esses controles que nós temos hoje dos dispositivos, veio a palavra, do dispositivo no celular, a gente consegue ter uma maior segurança. Ou se eu perco o celular, eu fico preocupado porque e agora? Né? Como ficam os meus dados? As pessoas podem. Então, a nossa loucura é já correr e dar um jeito de bloquear para as pessoas não terem acesso aos dados que nós temos no celular. Então, ali é um espaço que nós temos de segurança, né? Somos vigiados, sim, mas, de certa forma, por um lado, nos ajuda na nossa defesa mesmo, na verdade. Então, hoje, se nós vamos num shopping, nós temos câmeras para nos olhar, que vem lá do panoptismo, né? Nas escolas têm câmeras até dentro das salas de aula, né? Porque será que a escola foi obrigada a adaptar uma câmera dentro da sala de aula? Que é por segurança? Sim. É para vigiar? Não é nem para ficar vigiando as atitudes, mas se acontece algo extra, algo que não é normal, não está dentro do cotidiano, acaba sendo uma prova, né, para olhar, para observar o que ocorreu, na verdade, para a segurança de quem foi envolvido mesmo, né? Na frente da escola tem câmera? Tem. Nas ruas tem. Aconteceu um episódio aqui em Matinhos, numa escola, que entraram dentro da escola e pegaram todos os alimentos que tinha e espalharam pelo corredor. Mas quando foram olhar, no caso eu também estava, quando nós fomos olhar, a gente viu que por onde as pessoas entraram, mas por onde entraram? Entraram, não quebraram nada, mas conseguiram entrar na cozinha, só arrombaram a fechadura e entraram para espalhar toda a alimentação que tinha ali. Malandragem? Tá. Mas como nós vamos descobrir quem foi? Chegar na sala de aula, conversar com o aluno, porque na escola não tinha câmera de segurança. Mas, no entanto, nas ruas, em lojas, tem. Então, e essas câmeras são voltadas para a rua toda, né? Então, pega uma loja na esquina, que ela focaliza todo o entorno, né? Então, a frente toda ela é vigiada. E na frente da loja, outra câmera. Então, o que aconteceu? Simplesmente, nós fomos até a loja para ver se nas câmeras tinham registrado. Chegamos lá, tinha registrado. E nós fomos olhar, eram alunos da escola, né? Um aluno, na verdade, os outros não eram. E por onde eles entraram, a gente percebeu, a gente viu. Então, não tinha como negar. Simplesmente chamar o pai e a mãe e mostrar, olha,
essa câmera fotografou, aconteceu esse episódio na escola e por onde as pessoas entraram foram, né, dar uma olhadinha e ver se você reconhece quem está entrando. Pronto. Então, isso é uma segurança. Então, a gente tem que ter, sim, essas. Incomoda? Incomoda. Né? A gente parece que perde a nossa liberdade. Mas em questão de segurança, ajuda muito, né? E mesmo nas nossas residências, né? Quem mora em casas, principalmente, tendo as câmeras, a gente vai conseguir captar quem. Então, ela é importante. E ela vem aí do panoptismo, né? Breton que criou, né? Esse modo de segurança pensando na utilidade, no utilitarismo, na verdade. Visando uma economia, né? E acabou aí com nossa segurança, estamos aí até hoje no cotidiano fazendo uso dela, ok? Bom, pessoal, por hoje é só, né? Nessa parte de filosofia. Daqui a pouquinho grava outra aula, ok? Boa tarde, bom dia, boa noite, até a próxima.